Olá aluno, olá aluna, sou o professor Danilo e nesse módulo vamos falar sobre potencial elétrico, DDP, diferença de potencial e corrente elétrica. Também vamos falar de consumo. Quero destacar que qualquer dúvida que você aluno venha a ter, deixe aí nos comentários ou nos mande uma mensagem. Estamos aqui para ajudar, certo? Então vamos pensar primeiro em corrente elétrica. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Eu tenho aqui um ponto A, vou chamar de polo A, e tenho um outro polo, polo B. Sabemos que o mundo, tudo é criado por átomos. Em um átomo eu tenho o núcleo, formado por prótons de carga positiva e, obviamente, nêutrons. Então, no núcleo, isso aqui está parecendo um cachinho de uva, mas não é um cacho de uva não, tá? Em um átomo eu tenho o núcleo formado por prótons e nêutrons. E tenho a eletrosfera. Não ficou muito bem minha eletrosfera, não ficou horrível minha eletrosfera, mas tudo bem. Formado por elétrons de carga negativa. Certo? Eu tenho então a eletrosfera, elétrons de carga negativa, no núcleo prótons de carga positiva e, no caso, nêutrons. Aí vem, o que é corrente elétrica? Vamos imaginar aqui, ó, o ponto A, o ponto B. E eu tenho elétrons que saem do ponto A e vão até o ponto B. Esse pulso de elétrons, esse movimento de elétrons, nós chamamos de corrente elétrica. Simbolizado pela letra I e tem como unidade de medida o amperes. Unidade de medida amperes simbolizado pela letra I. Então anota aí, se você ainda não pegou seu caderno ou uma folha para anotar os conselhos não, as dicas, as fórmulas e tudo mais desse módulo, pega aí, vai ser útil. Vamos lá, definição de corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons. Simples assim. Corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. Anotou aí? Definição de corrente elétrica. Corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. Beleza. Dentro dessa perspectiva, o que faz que um elétron saia de um ponto e vai para o outro? A diferença de potencial, simbolizado pela letra U, que tem como unidade de medida o watts. DDP, tensão elétrica. DDP, diferença de potencial. Vou reformular o nosso conceito. O que é corrente elétrica? Esse I representa corrente elétrica. Corrente elétrica é representada pela letra I e tem como unidade de medida o amperes, representado pela letra A. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Beleza. O que causa esse movimento? A diferença de potencial. A tensão elétrica, simbolizado pela letra U e tem como unidade de medida o watts, certo? Watts não, né? Volts, corrigindo, volts, ó, volts, ok? Então vamos pensar então, pessoal. Só que aí vem um detalhe, para que lado a corrente vai? A corrente sempre vai buscar o ponto de maior potencial. Entenderam? Anota aí. A corrente sempre vai buscar o ponto de maior potencial. Daí eu tenho corrente real, corrente convencional. Um exemplo. Eu tenho aqui um polo negativo e um polo positivo. O que acontece? Os elétrons saem do polo negativo e vai para o polo positivo. Porque os opostos se atraem. Esta é a corrente real. O que é a convencional? O contrário. Ou seja, a convencional seria assim, ó. Convencional.
Ou seja, a real sai do menor potencial para o maior potencial. A convencional acontece o contrário, o movimento alternado dos elétrons. Ok? Para fechar esse momento, vamos então determinar. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons. Simbolizado pela letra I, tem 1 amperes com unidade de medida. O que causa o fluxo de elétrons? A diferença de potencial. A tensão elétrica, simbolizado pela letra U, e tem como unidade de medida o volts. Certo? E aí vem o que é, então, no caso, o conceito de corrente real, corrente convencional. A corrente real cai no conceito de que o elétron busca sempre um ponto, o polo de maior potencial. Então ele sai do negativo e vai para o positivo. Certo? O que acontece o contrário, então, a convencional? O sentido contrário, do positivo para o negativo, real, convencional. Nesse meu exemplo. Lembrando, aluno, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que vamos te ajudar.